Sem dúvidas, hold my combination, my friend. É isso que eu posso dizer para o Dante depois do final desse capítulo. Haron Warudo, Domodo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover e seus capítulos mais recentes. Em específico, o capítulo de número 241, que é o foco do vídeo, onde eu vou dizer tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, além de algumas informações relevantes, cenas dos capítulos anteriores. Para todo caso, esse capítulo mais recente foi sensacional, por conta de que a gente viu que se o Dante, a Tríade Negra, achava que o Alvorecer Dourado era que nem outro esquadrão qualquer, que nem o Alvorecer Dourado, ou como qualquer outro reino mágico, que você vai atrás, você caça, mata metade, digamos que da população e pega o que você quer, ali nos Touros Negros não é assim não, meu amigo. Se você tentar obter a Vanessa, você vai ver o Asta transformado no capiroto tentando caçar você, meu amigo. E sério, foi sensacional, por conta que, sejamos honestos, o Dante é muito poderoso. A gente não viu nada dele ainda, ele praticamente nem usou um terço, eu acredito que do poder dele. Ele só usou a magia de gravidade do Rei Demônio, que é muito épico, devo falar isso. Afinal, ele enquadrou, digamos que o touro negro, digamos que foi a magia formada lá do Henry. Ele acabou com a combinação, digamos, da magia do Gaucher. E acontece que ele mandou o Asta pro chão. Então esse cara é muito poderoso e a gente nem viu as principais magias. A gente nem viu ele ainda utilizando a forma de Aqua, porque ele é um dos membros importantes da Tríade Negra, junto do Zeno e da Vanica. Então provavelmente ele também pode se transformar. Então, pra você ter ideia, ele nem tá levando a sério ainda a luta. Imagina quando ele levar, vai ser perigoso o próximo capítulo. Mas, pra todo caso, eu posso dizer que foi legal a luta, porque a gente viu que realmente ele ficou surpreso, digamos que pela técnica do Asta, que foi, digamos, a anti-magia. Ele estava negando todos os golpes e mandando o Slash Black, ou Black Slash, eu acho que esse é o nome da técnica do Asta. E acontece que praticamente o combate estava naquele meio termo, estava no começo. A gente viu que o Dante não deu a mínima pro Asta, porque ele percebeu que havia uma magia que estava interferindo no ambiente, então ele não queria uma vantagem, e ele vai direto para base dos Touros Negros, como foi mostrado. E acontece que lá ele vê uma beldade, afinal ele vê a figura da nossa querida Vanessa e a magia que ela tem. Então, basicamente, ele já fala: venha comigo, seja minha mulher, você será bem apropriada para Dante da Tríade Negra. E acontece que praticamente o Gaucher, tipo, essa é uma brincadeira isso, né? Eu não acredito que esse cara veio aqui pra falar isso. E acontece que ele foi bem surpreso, porque a gente viu, o objetivo deles era ir atrás do Yami, só que ele percebeu que o Yami não estava lá. Então acontece que ele ficou mais surpreso ainda por ver que tem alguém que tem uma magia de um nível tão poderoso quanto a do Yami, que é a da Vanessa lá dos fios mágicos do Destino Vermelho, que é o Road lá, que é o gatinho dela de fios. E acontece que realmente é uma magia muito poderosa, tanto que eu até ia ressaltar ao longo do vídeo, mas já vou falar aqui, a Vanessa continua sendo, digamos que, o centro de defesa dos Touros Negros. Isso é um fato inegável, deve ser ressaltado. Então acontece que eu acho que não vai ser fácil, digamos que, essa batalha, porque praticamente a gente não viu ainda nada desse membro da Tríade Negra. Se ele realmente vencer a batalha, ele vai conseguir a Vanessa, então tá perigosa a batalha aí. Mas para todo caso, a gente viu que ele tá lá cantando a Vanessa, tudo, ela tá, digamos que na magia, na formação dela, ela fala pro Gauch e pra Goi ficarem atrás dela, e acontece que o Asta continua lá jogado no chão, porque o Asta tava lutando contra ele, e em um momento ele só desviou do ataque do Asta corpo a corpo, tipo, você vai continuar brincando aí sozinho porque eu tenho mais o que fazer, eu vou cantar com aquela mulher ali, me dê licença agora. E basicamente foi isso. E acontece que foi muito engraçado, porque o Asta vai gritando, tipo, por que ele não vai quieto? É que é muito comum isso em mangá shonen, né? A gente vê que o personagem principal, ele sempre tem que ir gritando pra depois ele levar uma porrada e depois voltar mais poderoso, como foi mostrado. Porque basicamente o Asta foi jogado pro chão, tipo, com um estalar de dedos, literalmente. E acontece que, tipo, ó, me desculpe por esse barulho, vamos continuar a nossa conversa. E acontece que 10 segundos depois, quando ele se apresenta, ele fala da Tríade Negra, o Asta já pensa: tá bom, a forma convencional não foi o suficiente, então eu vou pra Black mesmo. E acontece que ele se transforma na Black Form, ele, tipo, já tem um piscar de olhos ali atrás do Dante, tipo, me dá esse teu pescoço aí. E acontece que numa reação super surpreendente, num piscar de olhos, o Dante já fugiu. E foi muito épica essa cena, foi muito prazerosa essa cena, porque o cara tava lá, tipo, sendo sensacional. Eu sou o cara, eu sou muito poderoso, eu acabo com qualquer um. Um estalar de dedos é o suficiente pra acabar com aquele garotinho ali sem magia. Ele não é páreo para mim. E acontece que no piscar de olhos, ele fica em choque, ele já foge por instinto, por conta de que ele vê, digamos, que alguém que é extremamente poderoso é do mesmo nível dele, ou até mesmo do Zeno, porque ao ver alguém que é possuído por um Akuma, e naquele momento, ele, digamos que fugiu. Eu vou ser honesto, aquela cena, eu não sei se eu ria, se eu ficava espantado, eu ficava surpreso, quase falei: chupa, seu desgraçado, por conta de que foi muito da hora. Afinal, o Asta, ele não tinha mostrado nada dele também. Só que ele foi levado pro chão, ele ficou bravo, foi proteger seus companheiros da Black Farm. Então foi muito sensacional essa cena, porque basicamente ele só fala:
Que bom que você veio até nós, porque agora eu não vou ter que te procurar. Você vai limpar meu nome, seu desgraçado, já que você é o chefe dos Akumas. Então, sério, foi fantástica essa cena. E naquele momento em diante, vemos que o Zeno, ou melhor dizendo, o Dante, ele fica, digamos que mais em alerta, ele fica mais esperto. Ele decide levar a luta um pouquinho mais a sério, porque ele vê que tem alguém também que foi possuído por um Akuma e é do reino de Clover. E isso foi interessante porque ele realmente ficou surpreendido. Ele não acreditava que alguém além do reino do Espado, ou alguém, digamos, que como o reino de Hurt, da rainha que foi amaldiçoado, tinha alguma relação com o Akuma. Então acontece que é interessante ele destacar isso porque ele ficou bem surpreso pelo Asta dessa forma. E acontece então que daí, agora, a partir desse momento eu vou falar um pouco da batalha e como foi, digamos que o possível desfecho dela. Então, falando bem rápido da luta, praticamente foi Asta tentando caçar o Dante e não conseguindo. Praticamente ele fez o mesmo do que ele já estava fazendo, só que agora na Black Farm, digamos que na forma suprema dele, e ainda assim ele não estava conseguindo. É um fato que deve ser ressaltado, por conta de que na Black Farm o Asta pode voar, né? Ele tem, digamos que o controle assim, em modos da gravidade, ele tem asas. É bem diferente dele ter que se planear, né? Nem sei se planear a palavra certa, mas ficar em equilíbrio, digamos que na espada dele como se fosse uma prancha, sejamos honestos. Então, acontece, era pra ter uma vantagem maior, era pra velocidade dele aumentar, era pra confiança, a estabilidade dele ser muito mais apropriada. E acontece que mesmo assim, ele não conseguiu, ele ia com tudo. Ele usou, digamos que aquele meteorito negro várias vezes, onde ele ia bem rápido em uma direção e um ponto, só que ele não conseguia alcançar o Dante. O Dante basicamente só desviava dos ataques onde o Asta ia, era tipo isso. E acontece que ele usou o Black Divider também, e acontece que esse golpe nem acertou. E foi como a Vanessa falou, por mais que ele tenha, digamos que um grande senso do ambiente onde ele está e ele possa o direcionar vários ataques, o Dante consegue desviar de tudo. Então digamos que o Dante estava brincando com o Asta, praticamente era isso. E acontece que foi interessante isso por conta do que? Se o Asta não conseguiu acabar com o Dante, imagine com o Zeno. Tudo bem que o Zeno, pelo que a gente viu, tem uma luta mais corpo a corpo, mas mesmo assim o Zeno é o chefão, controla 80% do corpo na forma de Akuma, e se ele não conseguiu dar conta do Dante, a gente já sabe que o Asta ainda não tem, digamos, poder equiparável ao do líder da Tríade Negra. E acontece que, pra concluir, acredito que vamos falar do nosso querido Gaucher, porque se não fosse por ele, o Asta não teria conseguido derrotar o Dante. Chegamos então ao final do capítulo, onde finalmente o Gaucher comemora, porque basicamente ele pensa: eu vou poder me livrar dessa dor de viagem, eu finalmente vou poder voltar para onde a Mari está, finalmente eu já não estava mais aguentando essa abstinência de ver minha querida irmã mais nova, minha querida Imoto. E praticamente é verdade, porque foi o que ele falou. Se um ataque não é o suficiente, é só você mandar 2, 3, 4, uma quantidade maior de ataques, e 5 astas é o suficiente. Então, acontece que basicamente ele tira, digamos que a franja do olho esquerdo, ele mostra o espelho mágico que possui no olho e fala: Asta, look at me, Asta, mitekure, Asta, watashi o miru, que é tipo, olhe para mim. E acontece que o Asta olha ali pro Gaucher, que estava gritando o nome dele, que ele foi para cima da base, ficou comemorando e falando tudo lá enquanto pensava, e o Asta olha, e assim ele utiliza-se da magia de espelhos dele, onde é multiplicado em vários Astas, e acontece que vemos que se um Asta não era suficiente, saca só agora esse Kagebushi no Jutsu que o Asta fez graças à ajuda do Gaucher. Foi uma combinação mágica que o nome foi dada Mirror Meteorites, eu acredito. Eu não sei se eu consegui pronunciar certo, peço desculpas. Mas para todo caso, é a combinação da magia dos espelhos, onde há vários Astas graças à ajuda do espelho mágico do olho do Gaucher, e o Asta se multiplicou em várias vezes, e assim ele vai ao ataque, e assim se conclui o capítulo com essa combinação maravilhosa que causa o espanto do nosso querido Dante. Então, eu acredito que foi muito interessante por conta que o Gaucher utilizou de algo que a gente ainda não havia visto, se eu não me engano. A gente sabia que a Mari, ela possui, digamos que os seus olhos mágicos graças à transformação élfica. Então, ela tinha algo que poderia controlar os adversários ou algo do tipo. Então já dava a possibilidade. Será que o Gaucher, ele tem algum poder equiparável desse tipo? E a gente não sabia. Só que acontece que a magia dele é mais focada em espelhos. Então foi interessante ver que no lugar do olho é o espelho. Só que eu acredito que isso não foi mostrado ainda ao longo da obra. Eu não lembro de ter sido focado isso no passado, assim, do Gaucher, desse foco. Então, eu achei bem interessante ver isso, que no lugar do olho realmente é, digamos que o espelho. Já fica aquela dica, sempre que tem um personagem que não abre o olho, fica com uma franja, a gente deve ficar atento. Então aí tá, era um espelho mágico e assim o Asta, né, conseguiu, digamos que tomar vantagem, porque ele basicamente fala: agora quero ver você desviar disso. Porque a gente vê que provavelmente todas são cópias, como a gente sabe, produzidas pelo espelho, só que o Dante ainda não percebeu provavelmente isso. Então eu acredito que eles vão ter um ganho de segundo. Agora depende do ataque do Asta. Ele utilizou-se, né, do meteorito, ele foi numa velocidade. Só que se ele vai conseguir atacar o Dante, isso a gente só vai saber no próximo capítulo. Mas por todo caso, acredito que praticamente eu ressaltei tudo que eu queria dessa cena. Foi um ótimo capítulo para Black Clover. O capítulo de número 241 foi fantástico, foi maravilhoso, foi lindo. Pelo fato de que não teve praticamente comédia, ele
eles só focaram inteiramente na cena de ação, na batalha. Então é aquele capítulo que a gente curte e a gente vê mais sobre o vilão, né, sobre o membro da Tríade Negra. Eu acho que foi interessante por conta de que muitos membros, como muitos Cavaleiros Mágicos, ainda não sabem sobre essa existência do Reino do Espado. Então o fato dos membros principais, os personagens, o pessoal do Todo Negro saber, é interessante porque a gente vê o espanto, né, lá da Vanessa, do nosso querido Gaucher, e assim eles vão vendo que vai ter uma relação, né, com o Reino do Espado, porque numa conversa com o Reino de Hurt, tudo, eles descobrem. Mas foi interessante já eles enfrentarem alguém bem poderoso, que é do nível similar, digamos que é o capitão do Reino do Espado, que é o nosso querido Zeno. Então, praticamente gostei. Eu acho que o Dante praticamente brincou com a Asta, digamos que nesse capítulo, por conta que o Asta já tá usando quase todo o poder dele. A gente não sabe ainda no time skip o poder total do Asta, embora a gente já tenha visto várias cenas. A gente sabe que ele ainda pode talvez entrar na forma Black Farmer 2, porque não foi mostrada isso. A gente deve lembrar que no final do Arco dos Elvos ele tinha evoluído a forma dele, e se ele evoluiu mais ainda, ele pode evoluir aquela forma, digamos, ter mais chifres e controlar mais o Akuma em seu corpo. Pode ser que sim, pode ser que não. Para todo caso, eu espero que o Asta não esteja usando seu poder total, porque senão vai ser bem decepcionante. Para todo caso, o que eu posso dizer? O Dante, como eu disse, ele brincou, é um inimigo poderoso, magia de gravidade do Lord Demon King é extremamente apelosa. Eu gostei de ver porque tudo que envolve magia de gravidade é bacana. Eu já me lembro, digamos que daquele personagem de Damate, que também pode usar magia de gravidade. Então quando você mostra magia de gravidade, digamos que em anime e mangá, é fantástico de ver porque a gente sempre espera algo bem da hora. E eu acredito que o vilão possuir isso é fantástico. Para todo caso, a gente viu também outras cenas interessantes, como o Gaucher usando do espelho mágico. A gente não sabia o que havia em seu olho. Isso é interessante porque mostra que ele não se sente muito confortável, talvez, em utilizar-se dessa magia, e ele só usa em alguns casos, bem quando é uma urgência, como foi essa situação. Para todo caso, eu ainda ressalto algo que eu falei no início do vídeo. Não acho que o Dante está usando seu poder total. Ele não chegou nem na metade, talvez nem um terço. Ele só usou uma magia. Ele nem se transformou na versão de Akuma. Pode ser que agora que ele foi pego de surpresa pelo Asta, que está, digamos, multiplicado e ainda na versão demônio, pode ser que daí ele ache algo perigoso e daí ele utilize isso da transformação. A gente não sabe se ele vai recuar ou se ele vai atacar direto. Isso fica ainda um mistério para o próximo capítulo. O que eu sei é que vai ser muito bom porque, relembrando, pode ser que o próximo capítulo foque também em outra batalha que possivelmente vai acontecer, que a gente vai falar agora um pouco porque tem outras cenas relevantes ainda. Enquanto esperamos a continuação da luta de Asta e Dante, que inclusive quando for no anime vai ser muito da hora, porque eu tô louco pra ver, digamos, vários Astas gritando e o Senhor, digamos, fazendo essa voz. Eu acho que vai ser inesquecível, todo mundo vai amar. Mas, pra todo caso, eu não duvidaria que o autor volta para o reino de Hurt. Eu acredito que vai ter a continuação da luta, mas se ele colocar o reino de Hurt, seria interessante por conta do quê? Foi apresentado a 6 usuários de Akuma, digamos, que invadiram o reino. Dentre eles é a Vanica, é o Dante, e quais seriam os outros 4? Então, a gente descobriria isso indo foco para eles novamente. E uma delas é alguém que, digamos, provoca bastante a Noelle, que a Noelle já tem um remorso que é se vingar. Afinal, digamos que envolve as maldições de Akuma, envolve, digamos que a mãe dela, todo o passado dela. Então eu acredito que a Noelle já tem um ressentimento e vai querer lutar contra essa usuária de Akuma, que é, digamos, a possuidora da Akuma Vanica, ou melhor dizendo, o nome da personagem é Vanica, mas ela possui a Medícora, que é o demônio que está possuindo, digamos que o membro da Tríade Negra. Então, é bem interessante isso, porque essa informação o autor só colocou ali para criar hype, tipo, o que a Noelle vai fazer? Será que ela já vai de Valkyrie Dress, que eu prefiro chamar de Valkyrie Farm? Será que essa luta vai ser épica? Será que vai acontecer essa luta? Então, a gente vai ter que esperar. Eu só sei que foi uma cena bem divertida, porque tava, tipo, mó clima leve lá, a rainha tava brincando com a Charmin, tipo, eu quero adotar você, pede pro Yami tirar você do seu esquadrão e venha morar no reino de Hurt, que você vai ter toda a comida que você quiser. Praticamente era quase isso. E acontece que, tipo, tava numa cena bem leve, o Guardia tava quase sorrindo, é tipo aquele sorriso que é o presságio da desgraça acontecendo depois, e basicamente foi isso, porque daí ela basicamente sente toda, digamos, em volta do reino dela, né, pelo sensor, pela mana, e fala que o reino tá sendo invadido, daí acontece tudo, eles estão invadindo, vai a parte dos todos negros, então foi fantástico essa parte. Eu acredito que praticamente eu já falei da parte também da Noelle que eu queria, porque eu tô muito ansioso para ver como vai ser essa luta, mas por todo caso, acredito que agora, tendo praticamente falado, acredito tudo que eu queria sobre o Asta, sobre a situação ali que mostrou do reino de Hurt, eu ainda vou recapitular algumas cenas dos capítulos mais recentes com vocês agora, porque ainda são interessantes de conversar. E acredito que, ressaltando rapidamente só uma cena que foi em volta do capítulo de número 239, o fim do Alvorecer Dourado, só concluindo porque a gente já havia falado do Alvorecer Dourado
Dourado, o que havia acontecido, o Yuno foi massacrado pelo Zeno, e acontece que eu tenho que explicar o que aconteceu após isso. Então, a gente vê que praticamente eles conseguiram sobreviver graças à magia de larga escala do V-Just. A Árvore Mundial conseguiu curar metade dos membros do Alvorecer Dourado que estavam em estado crítico, que iriam morrer. Foi mostrado que a Belo estava desaparecendo. Então, eu acredito que foi interessante, porque a magia realmente do V-Just é capaz de fazer milagres. Então, eu acredito que não seria relevante deixar realmente o Yuno em um coma, embora eu cresça, porque dava a possibilidade de ele voltar mais forte. Mas acontece que não foi isso, é uma magia poderosa, ele cura mesmo, ele ficou curado por completo, e assim ele continuou, né, com a magia de espírito dele. Porque se ele entrasse em coma, eu não sei se o espírito poderia continuar com ele. É algo bem relevante de se destacar, porque quando o espírito de Salamandra vai para o Fueguarium, acontece que ele desperta do coma daí. Eu não sei se uma pessoa entrando em um coma, ficando inconsciente, poderia continuar com o espírito. É algo que a gente deve destacar, não é mesmo? Mas para todo caso, a gente vê que praticamente então o Alvorecer Dourado ficou bem, né? A gente viu que eles tiveram várias perdas, metade do esquadrão. O Yuno como vice-capitão vai se sentir muito culpado, porque ele não foi forte o suficiente, ele não pôde proteger seus companheiros, ele não foi poderoso o suficiente, ele não conseguiu, digamos que nem atingir 50% do poder do Zeno. Então isso aí vai pesar muito nele, e a gente verá agora a decisão que ele vai fazer. Para todo caso, eu acredito que foi interessante, só critico a decisão de não ter matado muitos personagens importantes. Os personagens que foram mortos no Alvorecer Dourado praticamente não são relevantes, a gente viu que são figurantes. Então eu acredito que se tivesse matado lá o Klaus ou aquela garota de óculos que estava ao lado deles, não teria problema e teria sido muito mais relevante, mas é minha opinião. Para todo caso, a pergunta que fica é onde está o nosso querido Capitão Mágico do Alvorecer Dourado e qual é o paradeiro, qual é o estado dele, por conta para a magia ter sido realizada, é uma magia de larga escala que ele pode realizar talvez em volta do reino inteiro, mas para onde ele foi? Ele conseguiu realizar essa magia mesmo sendo capturado? Ele está ainda ali, só que em proximidade, desaparecido, escondido? A gente não sabe ainda. Para todo caso, o que eu posso dizer, acredito que era isso sobre o Alvorecer Dourado, é esperar, digamos que a volta deles, mas acredito que então, praticamente só para ressaltar e concluir aqui o que eu achei desses capítulos mais recentes, vamos falar um pouco sobre cada membro dos Touros Negros. Por conta do que? A gente viu que Noir e Nero provavelmente estão em Hurt, acredito que Rook também está lá. Para todo caso, a gente vê que os restantes estão ali na base dos Touros Negros. O Asta foi junto do Fígaro entregar comida. A gente viu que praticamente o único que não está presente é o nosso querido Gordon, que ainda está estudando maldições. O Asta pergunta onde está o Zora junto do Magna. A Vanessa diz que eles foram para algum local, porque durante esses 6 meses eles ficaram muito mais próximos. Então foi interessante porque ao mesmo tempo o autor mostra onde cada membro está, ou está em um estado misterioso, local desconhecido, como também mostra praticamente, digamos, quem ficou mais próximo e o que andou acontecendo com os Touros Negros nesses 6 meses. Então eu achei bem relevante e tinha que ressaltar. Vale ressaltar que o nosso querido Renly, ele está dormindo por conta que ele está se sentindo fraco, está sem mana, né? E pelo fato da Charm estar lá, ele decidiu dormir para não pegar a mana dos seus companheiros. E foi interessante isso, por conta que quando o Dante chega, ele já sente a mana e ele já forma a base, tipo, o olho dele fica arregalado. Foi uma cena bem legal e que eu tinha que destacar. Para todo caso, acredito que assim, praticamente eu ressalto tudo que eu queria sobre cada membro dos Touros Negros. Achei interessante a cena do Zoro ficar mais próximo do Magma, foi bem legal. Mas também ressalto outra coisa que deve ser exaltada, que é sobre o Fígaro. Por conta de que ele foi pro reino do Espado, ele foi pro reino de Hurt, ele voltou praticamente ali para onde eles estão, digamos que na base, e depois ele vai para o reino de Clover para pegar o Yami, e depois ele volta para a base dos Touros Negros, próximo do reino de Hurt. Então você vê que ele teve um ótimo progresso, ele consegue controlar mais da mana dele, ele digamos que teve, digamos, o maior aproveitamento, ele consegue ter uma quantidade maior de mana, pelo que a gente percebe, ou ao menos ele consegue, digamos que, ter o maior equilíbrio, ele consegue fazer mais portais mágicos, algo que antes ele não conseguia e ele já se cansava em determinados pontos. E são pontos, digamos que de extrema distância, e ele já está conseguindo fazer isso com facilidade, como o Asta mesmo fica surpreso e elogia isso do Fígaro. Então deveria ser destacado porque a gente viu o progresso do Fígaro desses 6 meses, então eu tinha que falar porque eu gostei bastante disso. Mas acredito que para todo caso, tendo falado praticamente tudo que eu queria da cena aí do Fígaro, falando dos Touros Negros, nosso querido Dante, digamos que da Noir, acredito que agora a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio, para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu acredito que a gente deve esperar algo muito surpreendente, que seria o quê? O Yami chegando lá e salvando todo mundo. Por conta do quê? Eu acredito que, como o Fígaro disse, que a reunião já estava quase acabando, é bem capaz ele conseguir, digamos, trazer o Yami novamente. E se o Yami chegar, ele provavelmente vai ter duas visões dele. Uma,
tá rolando a maior encrenca, eles estão, digamos que, suportando tudo, mas digamos que o Dante tá sendo super poderoso, tá na versão Akuma, e ele chega pra salvar geral, ou vai acontecer, digamos que, do esquadrão tá quase dizimado, quase morto, inconsciente, a Vanessa sendo quase levada, e ele chegando pra salvar todo mundo ali e acabar com essa parada e exterminar o Dante. Provavelmente vai ser um desses dois pontos. Para todo caso, fico muito curioso, eu quero realmente que mostrem a volta do Yami, seria bem bacana ver a luta deles, sendo que o Dante chegou lá por conta do Yami, ele quer, digamos que, obter o Yami, então eu queria que mostrasse essa luta, mas para todo caso é o que eu quero. Eu acredito que o próximo capítulo vai mostrar o Dante usando da forma de Akuma, a gente vai ver o Asta levando um pouco de uma costa, e talvez a gente até veja a derrota realmente dos Todos Negros, ou pode ser a vitória dos Todos Negros, com o Dante recuando e digamos que ele indo para um outro ponto do reino de Hurt. Mas para todo caso, eu não sei porque eu não tô conseguindo ver muito a vitória dos Todos Negros. É por conta do que aconteceu com o Alvorecer Dourado, eu acredito. Mas os Todos Negros, eles são um pouquinho mais poderosos. Pode ser até mesmo que um outro membro deles volte e ajude eles na batalha. Mas para todo caso, você já sabe, né? A gente espera o próximo capítulo, lendo, assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata, né?